Oiê, seja bem-vindo à Jornada Criativa, um evento 100% online e gratuito, cheio de aulas sobre desenho e criatividade. Eu sou a Mari Canin, ilustradora e quadrinista com mais de 10 anos de experiência no mercado. Eu sou autora de diversos quadrinhos e publicações, que inclusive já foram premiadas na área, e eu trabalho comercialmente como ilustradora também há mais de 10 anos. Eu também produzo conteúdo para as minhas redes sociais. Aqui no meu canal do YouTube você vai encontrar muito conteúdo, muitos vídeos sobre desenho, pintura, criatividade e também muitas dicas sobre carreira. Eu já contei como eu comecei a trabalhar com ilustração e dou muitas dicas para quem quer se profissionalizar e entrar nessa área. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever aqui agora e já deixa o seu like aqui nessa aula para eu saber que vocês gostam do meu conteúdo e das minhas aulas. E não esquece também de acionar as notificações para não perder nada que eu posto por aqui. Bom, antes da gente começar a aula de hoje, eu vou dar alguns recadinhos, mas eu prometo para vocês que vai ser bem rápido, então aproveita aí essa parte inicial da aula, essa introdução, para já ir pegando seus materiais e ir se preparando para a aula de hoje. Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que durante o mês de novembro inteiro, todos os meus cursos online vão estar com desconto de Black Friday. Esses são os maiores descontos que tem no ano, então se você tem interesse nos meus cursos, se você assistir às aulas da Jornada Criativa e se interessar pelo meu método e quiser ali se aperfeiçoar nas suas habilidades, eu te convido a conhecer os meus cursos online e aproveitem esses descontos, porque é sério, gente, vocês sabem que eles só vão voltar de novo no ano que vem, na próxima Black Friday, e não é garantia que eu vou conseguir manter os mesmos valores de descontos no próximo ano. E além dos meus cursos dinâmicos, né, que alguns de vocês já devem conhecer, que é o curso Desenho Dinâmico, Quadrinho Dinâmico e Aquarela Dinâmica, essa semana eu vou estar lançando uma novidade, que é um curso novo, o meu primeiro curso profissionalizante, assim digamos, que é o curso de capa de livro ilustrada. Se você já sonhou em trabalhar com a sua arte, ou se você é apaixonado por livros e capas ilustradas, assim como eu, tenho certeza que você vai gostar muito dessa novidade. E fiquem ligados porque esse lançamento tem muita coisa legal mesmo que eu tô preparando para vocês. Então eu vou dar mais informações e vou falar um pouco mais, né, sobre os meus cursos e também sobre esse lançamento mais pra frente aqui na aula. Eu aproveito para te convidar a acompanhar essa aula e fazer as atividades propostas e postar nas redes sociais usando as hashtags Jornada Criativa e Desafio da Mari. Assim, a gente consegue acompanhar toda a produção de vocês durante a Jornada Criativa. Eu vou falar para vocês que essa é uma das partes mais divertidas desses meus eventos gratuitos que eu ofereço aqui para vocês. E na aula de hoje eu vou abrir o meu processo criativo e vou mostrar para vocês como eu crio as minhas capas de livro ilustradas. Nessa aula eu vou tirar todas as dúvidas de vocês sobre o meu processo, como eu crio as minhas capas, e também vou dar muitas dicas para você que quer se profissionalizar na área, mas não sabe como fazer isso, por onde começar. E nessa aula eu também vou responder todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o meu lançamento, né, que é o meu curso Capa de Livro Ilustrada. Então essa aula é como se fosse uma grande introdução a esse curso, para vocês terem uma ideia mais ou menos do que vocês vão encontrar dentro desse curso. Mas eu tenho certeza que só com essa aula gratuita você já vai aprender muita coisa e vai abrir a sua mente para novas possibilidades. Então, se você sempre sonhou em trabalhar com a sua arte, ou se você é apaixonado por livros e capas ilustradas assim como eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. E agora, chega de conversa e bora pra aula! Bom, pessoal, antes de eu começar a falar sobre capa de livro especificamente, eu vou começar contando um pouquinho sobre a minha história, como eu comecei a trabalhar com ilustração e como eu entrei no nicho, né, de capa de livro ilustrada. Eu já fiz alguns vídeos bem completos contando toda a minha história em mais detalhes, né? Então hoje eu vou dar mais um resumo focando ali na minha jornada até chegar nas capas de livro, tá? Mas quem quiser saber mais sobre a minha história, aqui no meu canal eu tenho vários vídeos na playlist Carreira, em que eu falo sobre a minha trajetória, como eu comecei, qual é a minha formação, aonde eu já trabalhei e tudo mais, para vocês entenderem um pouco mais e conhecerem mais sobre a minha história, meu trabalho.
e até mesmo poder se inspirar ou se motivar por ela. Bom, eu sou formada em artes visuais pela Unesp. Eu me formei já faz um tempinho, tá, gente? Eu me formei em 2012. Mas, por exemplo, eu produzo quadrinhos desde 2008. Então, em 2008 eu comecei a publicar meu primeiro quadrinho, que é o Vidas Imperfeitas. E aí eu transformei esse quadrinho no meu objeto, né, de estudo do TCC, né, da minha faculdade. E desde então eu produzo tanto os meus quadrinhos e também trabalho na área criativa. Mas quando eu estava na faculdade, eu nunca realmente imaginei que eu pudesse trabalhar com ilustração especificamente. A minha ideia ali na época era estudar design por conta e trabalhar em agências ou estúdios, mais focado assim em design, que eu sabia que era uma coisa que tinha bastante demanda, né? Mas aí no meio do caminho aconteceram várias coisas. Eu me inscrevi por acaso, não foi por acaso, tá? Eu sempre gostei da área editorial. E aí na época eu me inscrevi no curso Abril de Jornalismo, que era um curso super renomado na área. E como eu sempre gostei de livros e revistas e da área editorial no geral, eu pensei, por que não? Eu me inscrevi totalmente sem expectativa nenhuma. Eu tinha acabado de me formar, eu tinha um plano, eu tinha feito estágio na área de assistente de arte e tudo mais, então eu tava com outras expectativas. E aí aconteceu o inesperado, que eu passei no curso Abril de jornalismo dentro da categoria de ilustração e infografia, que você podia se inscrever em várias categorias, né? Desde, tipo, texto, né? Jornalismo, a parte de design, de produção multimídia, redes sociais, e também tinha a parte de ilustração e infografia. E assim, foi uma experiência incrível, porque no curso Abril de jornalismo você tem experiências dentro das editorias, né, das revistas e tudo mais, então foi muito bacana ter tido essa experiência. E foi justamente nessa época que eu fiz os contatos na área, né? Então muita gente me pergunta, como eu comecei a trabalhar com ilustração, ou como a gente começa a trabalhar com ilustração. Os caminhos, eles são muito variados, então existem pessoas que, por exemplo, começam dentro de agências de publicidade e conseguem a oportunidade de começar a ilustrar, ou tem gente que se forma em arquitetura e começa a trabalhar com ilustração depois, começa fazendo contatos pela internet ou contatos ao vivo, como foi o meu caso. Eu fiz o curso Abril, eu estava presente lá realmente dentro das revistas, né? A gente tinha a oportunidade de fazer entrevistas, né, com o pessoal, com os editores das revistas e tal. E aí esse foi a forma, né, o caminho que eu entrei nesse universo. E mesmo depois de ter feito o curso Abril de jornalismo, que infelizmente acabou, eu acho que a minha turma foi a última turma desse curso, né, e que era muito legal e formava muita gente, assim, pro mercado editorial no geral. Mas mesmo depois de ter tido essa experiência, eu ainda acreditava que as oportunidades que mais existiriam para mim era dentro da área de design, e eu já tinha alguma experiência, eu gostava, eu ainda gosto, na verdade. E fiquei esperando por oportunidades. Mas nessa época teve um cara muito bacana que trabalhava dentro da Abril, na parte de infografia. Eles faziam tipo aqueles infográficos incríveis, da super interessante, sabe? Ele me indicou para uma editora e aí eu comecei a trabalhar como ilustradora dentro dessa editora. Então esse foi meu primeiro trabalho formal, que não era estágio, né? Meu primeiro trabalho formada. E eu comecei a trabalhar como ilustradora totalmente por acaso. Então, nesse universo, eu vou falar pra vocês, quando você tem contatos, faz muita diferença e geralmente você tem mais oportunidades, porque você conhece pessoas na área. Então, inclusive, esse é um dos pontos em que eu vou abordar muito dentro do meu curso de capa de livro ilustrada, porque é um curso profissionalizante, então eu vou dar muitas dicas de como você pode, de alguma forma, conseguir contatos na área, fazer contato com essas pessoas e ir conseguindo, né, os seus primeiros trabalhos, as suas primeiras oportunidades. E uma vez que você começa a trabalhar no mercado
e você, né, continua ativo e tudo mais, uma coisa vai levando a outra. Os profissionais vão indicando você para outras pessoas, para outros profissionais e tudo mais. Então as coisas acontecem, né? Então foi mais ou menos assim que eu comecei a trabalhar como ilustradora, tá? Gente, assim, essa foi a minha história. Eu sempre gosto de reforçar que cada um vai ter um jeito diferente de como começou a trabalhar com ilustração. Então não existe um só caminho, não existe uma receita de bolo, sabe? É um conjunto de várias coisas que a gente pode fazer, inclusive de técnicas que eu uso até hoje para prospectar o meu trabalho, por exemplo, conseguir clientes. Tudo isso são insights e coisas que eu aprendi ao longo desses mais de 10 anos trabalhando profissionalmente para o mercado, né? Principalmente editorial. Com certeza esses insights vão ser muito úteis e vai ser muito bacana poder compartilhar eles com vocês dentro do curso, tá? E realmente é muita coisa, que eu tô só resumindo, dando uma breve introdução da minha história. E durante a aula de hoje, eu vou falar sobre o meu processo criativo, eu vou abrir o meu processo criativo com vocês, eu vou mostrar diversos exemplos, né, de como eu trabalho. E ao longo, né, dessa apresentação que eu for fazer, eu vou ir respondendo algumas das principais dúvidas que eu recebo de vocês em relação a trabalhar com capa de livro. Então, são dúvidas tanto sobre o processo criativo, parte prática mesmo, quanto a parte profissional do mercado. Então, eu abri, né, tipo, várias caixinhas para vocês deixarem perguntas e dúvidas sobre o assunto, então eu vou estar respondendo as principais dúvidas de vocês ao longo da aula, e no final da aula eu vou responder mais diretamente, assim, as dúvidas que eu não consegui responder nessa apresentação, tá? Bom, mas afinal, eu contei pra vocês como eu comecei a trabalhar com ilustração, então eu contei que eu fui contratada como ilustradora dentro de uma editora. Eu ganhei muita experiência nesse trabalho, porque eu realmente estava ali no dia a dia de uma editora, de como que funcionava, sabe, todo o processo de publicação, desde a fase inicial até realmente publicar mesmo, né, as revistas e os livros e tudo mais. Então eu acompanhei todo esse processo, foi essencial para o meu entendimento geral de como que funciona uma editora e como os profissionais interagem dentro dela. E eu também fiz bastante portfólio, aprendi muita coisa, fiz muitos trabalhos que, né, tipo, me ajudaram a ter um portfólio bacana para começar a trabalhar por conta como ilustrador. E aí, depois de um ano trabalhando na editora, eu saí e comecei a trabalhar como ilustradora autônoma. E agora, finalmente, né, como eu comecei a trabalhar com capa de livro. Foi uma coisa totalmente por acaso. Muitas coisas da minha vida, elas não têm uma explicação, assim, muito lógica, sabe? Elas vão acontecendo. E é óbvio que depende da gente saber ler, ter uma leitura, assim, do que tá acontecendo no momento. Eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu comigo, porque eu comecei a perceber, indo em livrarias, eu sempre gostei muito, assim, de, sabe, em livraria, em banca, né, na época que tinha mais banca. E ficar vendo, né, o que tem ali, quais são as tendências, né, do momento e tudo mais. E eu comecei a perceber, nos últimos anos, principalmente, uma crescente de capas de livro ilustradas, né? Então, eu já tive experiência, por exemplo, ilustrando a capa de todas as minhas publicações, de quadrinhos, de livros, enfim. Eu já tinha essa experiência. Como ilustradora profissional, eu tinha bastante experiência, já ilustrei alguns livros, tipo assim, fiz o projeto, né, de ilustração deles. Eu já trabalhei principalmente fazendo ilustração para revista, para matérias, né, de periódicos, para jornais e tudo mais. Então eu já trabalhei muito pro mercado editorial e tinha bastante experiência, mas capa de livro especificamente, até então, não era um nicho que eu realmente tinha explorado tanto, sabe? E acontece às vezes de você fazer um tipo de trabalho e as pessoas te chamarem por causa dele. Então, por conta de eu ilustrar muitas matérias internas de revista, eu acabei pegando muito esse tipo de trabalho e não explorei tanto a capa de livro ilustrada, e também não tinha tanta demanda
há muitos anos atrás, né? Na época que eu comecei, por exemplo. E aí eu comecei a perceber nos últimos anos esse aumento de capas ilustradas, e aí eu, sabe, tava num momento da minha carreira como ilustradora que eu tava me sentindo estagnada, porque eu já tinha trabalhado durante muitos anos, já tinha muita experiência. E eu pensei, poxa, eu acho que talvez seja legal eu tentar uma coisa nova, um desafio novo na minha vida. Eu tinha experiência com ilustração, eu já tinha ilustrado todas as minhas capas de publicação, eu sabia diagramar, eu tenho bastante conhecimento de diagramação, edição e design, porque eu já tive que diagramar todas as minhas publicações também, outros trabalhos, enfim. E aí eu tinha o pacote que era necessário para trabalhar com capas de livro. Então, eu falei, por que não jogar nesse universo? Eu comecei a criar capas de projetos pessoais né? Eu tinha um projeto que era uma releitura das capas dos meus livros favoritos, então eu fazia a minha versão dessas capas, comecei a publicar nas redes e aconteceu das editoras começarem a me chamar para fazer a ilustração das capas. Né? Então, às vezes, acontece da gente unir esse insight, uma coisa que eu tava vendo que tava acontecendo, era uma vontade minha e o negócio aconteceu. E como eu falei muito nas minhas redes sociais nos últimos tempos, sobre essa questão da tendência, né, da capa de livro, de ser uma coisa que eu tô vendo muito, um crescimento muito grande dessas capas, de você entrar em livrarias e você ver, gôndolas inteiras só de capas ilustradas, às vezes tem uma parede inteira só dessas capas, principalmente se você for, né, na parte que é de ficção, romance, juvenil, jovem adulto, vocês vão ver que esses nichos, né, esses gêneros principalmente, tem muita capa ilustrada e realmente você vê que são capas atrativas, que chamam muito a atenção, principalmente do público que consome, né, esses gêneros dentro desses nichos. E uma coisa que as editoras perceberam é que as capas ilustradas, elas refletem em lançamentos de sucesso. Então, isso é uma coisa assim que eu vejo unânime com as editoras e com os autores que eu já trabalhei, deles verem uma diferença muito grande de um lançamento que eles fizeram no passado para um lançamento com uma capa ilustrada. Então, foram feedbacks que eu tive de trabalhos que eu mesma fiz, deles terem falado que realmente a capa influenciou no sucesso do livro, o que é uma loucura muito grande de acontecer, mas realmente eles perceberam isso e por isso que eu acredito que essa tendência ela vai crescer, pelo menos nos próximos anos deve se manter, porque reflete, né, em vendas, no sucesso do lançamento dos livros, sabe? Então, assim, se vocês têm vontade, vocês querem aprender, querem entrar no mercado de capa de livro, querem se profissionalizar ali com a sua arte, esse é o momento. E eu espero que com a aula de hoje vocês abram a mente de vocês para essa possibilidade, vocês entendam melhor como que funciona o trabalho de um capista, quais são as habilidades, né, que a gente precisa ter para trabalhar nesse mercado, quais são os caminhos que a gente pode seguir, né, porque existem muitos mercados e muitos nichos diferentes, e também tirem todas as dúvidas de vocês sobre a profissionalização e também sobre o processo criativo. Bom, agora que vocês conhecem um pouquinho da minha história e de como que eu fui parar, né, nesse mercado de capa de livro ilustrada, eu vou falar um pouquinho sobre o meu processo criativo, né? Geralmente, quais são as etapas pelas quais eu passo na criação de uma capa de livro. E aí, como eu comentei, eu vou respondendo algumas dúvidas que vocês já deixaram sobre o processo aqui, né, durante a apresentação, e depois no final da aula eu respondo as que eu não consegui responder durante a apresentação. Bom, aqui estão as principais etapas do processo criativo. Para quem já assistiu as minhas aulas de História em Quadrinhos, né, ou é aluno do meu curso de História em Quadrinhos, vai ver que essas etapas elas são muito parecidas e são divididas de uma forma bem parecida. E quando eu falo sobre processo criativo, eu falo que assim, o processo ele é muito parecido e a gente só adapta para o trabalho que a gente está fazendo. Então, para, por exemplo, produção de quadrinhos, tem algumas etapas diferentes, algumas etapas a mais.
e outras a menos do que um processo criativo de uma capa de livro, que vai ter outros processos, mas a divisão é muito parecida, né? Geralmente eu divido entre três, né, tipo, partes diferentes. Aqui eu tô dividindo entre briefing, pré-produção e produção. E aí é que nem que a gente viu na aula de ontem, que eu falo sobre o processo criativo, que a produção, ela é só uma das etapas de todo o processo de elaboração e de criação de uma capa, enquanto a gente tem, assim, toda uma preparação ali, né, que vai ser fundamental para quando a gente chegar na parte da produção, a gente ser totalmente direto ao ponto. É só produzir, não tem que ficar pensando muito em decisões, né? É óbvio que às vezes eu abro um pouco ali para fazer alguns testes e tal, e ver o que funciona, o que não funciona com a capa, mas no geral já tá tudo decidido quando eu vou pra produção. Então a gente começa ali o processo criativo na parte do briefing, né? Eu decidi chamar de briefing, mas é ali quando a gente tem que fazer o primeiro contato com o cliente e tudo mais. Então a gente faz o nosso primeiro contato com o cliente, fala sobre orçamento, negociação e recebe o briefing do cliente. O briefing nada mais é do que todas as informações que você precisa que o seu cliente te passe, né, para você ser capaz de elaborar essa capa, porque assim, quanto mais informações você tiver, melhor, porque aí mais você vai conseguir traduzir a ideia e o conceito geral desse livro, sabe? A ideia geral do livro, você conseguir, sabe, traduzir essas ideias e o texto, né, numa capa que seja realmente relevante e que reflita realmente tudo isso em uma imagem, em uma capa ali. Então, essa parte é super importante, a gente também vai desenvolver de uma forma bastante detalhada e bastante aprofundada. Eu vou dar em detalhes, assim, tudo que eu pergunto pro cliente, né, tudo que precisa para ter esse briefing bonitinho, redondinho, para a gente ir para a parte da pré-produção, que é a gente fazer um brainstorming geral, né? Já tenho todas as informações, faço um brainstorming com as ideias principais que eu recebi no briefing, faço uma pesquisa de referência, já pensando ali, né, no que vai ser ilustrado nessa capa, qual vai ser mais ou menos a vibe da capa, quais são os elementos dela, né, elementos principais, secundários, vai ter cenário, qual vai ser, tipo, o estilo dela, vai ser um estilo mais moderno, vai ser um estilo mais clássico e tudo isso. Aí a gente faz uma pesquisa de referência levando em consideração um briefing, né? Aí a gente faz a decupagem do material, que é nada mais a gente pegar o briefing, dividir ele bonitinho, pra gente conseguir fazer as primeiras propostas de capa, que são alguns rascunhos bem livres, assim, só pra a gente pensar em algumas diagramações, composições, assim, dessa capa diferente. E aí, escolhendo, né, a composição que você ou o cliente achar mais interessante, a gente vai para a parte realmente da produção em si, que é fazer a ilustração, fazer o lettering, a diagramação da capa e a entrega dos arquivos, né? Você saber como entregar esses arquivos para o seu cliente e também para a gráfica. Todos esses itens, eles vão ser destrinchados em bastante detalhes dentro do meu curso. Além de outros aqui, né? Porque esse aqui é só um resumo das etapas do processo. Existem muitas outras etapas dentro de cada uma delas, né? Então, obviamente, a gente vai destrinchar e eu vou mostrar todas as etapas que eu passo no meu processo, como que eu negocio com o cliente e tudo mais. Eu recebendo o briefing ali do cliente, né? Com todas as informações e tudo mais, eu começo fazendo uma pesquisa de referências. E uma dúvida que eu recebo muito, aproveitar aqui já para responder para vocês, é se a gente, por exemplo, se o cliente, ele já passa, o cliente sendo a editora ou o autor independente, que eu já trabalhei muito com o autor independente também, se eles que definem como que vai ser a capa ou se é a gente que define. Eu vou falar para vocês, assim, da minha experiência, na maioria das vezes, eu já recebo esse briefing já com uma ideia, mais ou menos, de, por exemplo, qual vai ser a pose dos personagens, como que eles vão estar,
ali, né? Se dá para encaixar algum elemento secundário. Eu recebo muitas referências visuais, né? Que o cliente me manda, tipo, eu queria uma capa parecida com essa, mas que tenha um lettering parecido com esse, e a pose dos personagens seja mais ou menos isso aqui. Então, eu já tenho uma ideia geral. É muito difícil acontecer do autor ou da editora não ter nenhuma ideia de como ele imagina essa capa, o que vai ter nela, ou, sabe, a pose dos personagens, alguma coisa assim. Alguma ideia geralmente eles mandam, sabe? E aí cabe a gente a desenvolver essa ideia e, por exemplo, no caso de a pose não ficar tão legal, a gente sugerir outras propostas e outras poses para ver se ele, sabe, se o cliente concorda ou não com essa ideia, né? Então, tem sempre um espaço pra gente criar um pouco em cima dessa capa, melhorar essa ideia, né? Mas é óbvio que essa foi a minha experiência. Pode ser que aconteça de chegar, eu quero uma capa, mas não tem nenhuma ideia específica. Aí eu faço uma pesquisa de referência, dou algumas propostas dentro, por exemplo, do nicho daquele livro, se é tipo de romance, as capas de romance que mais vendem, que mais saem, é nesse estilo, com o personagem assim. E aí eu dou alguma sugestão, algumas propostas dentro da minha experiência e do que eu conheço, que faça sentido, sabe, para aquela capa, para aquele livro. E aí as pesquisas de referências, elas são dentro da temática, então dependendo da temática do livro, romance contemporâneo, romance de época, fantasia, etc. Que cada temática, né, cada gênero, nicho dentro da literatura tem características próprias marcantes e a gente tenta sempre, sabe, se manter dentro desse código, né, de características próprias, mas isso não quer dizer que também a gente não possa quebrar um pouco esse código. Eu ilustrei uma capa para um romance de época, por exemplo, que geralmente são capas que não tem ilustração, geralmente é sempre uma foto, uma imagem, né? Se vocês forem em parte de romance de época, a maioria é assim. E aí o pessoal da editora quis quebrar um pouco esse padrão e me chamou para fazer uma capa ilustrada para um livro de época, que já é bastante ousado, assim, sabe? Dentro desse nicho. E aí eu trouxe algumas características, assim, para lembrar realmente, para a pessoa olhar e ela identificar como um livro de época, como, por exemplo, a fonte utilizada, a pose do personagem, o estilo, tudo mais. Ser, sabe, a capa fazer mais sentido como um todo. E aí a gente faz a pesquisa de referência da estética visual, aí qual que é o estilo de ilustração, qual que é o acabamento, sabe? Um acabamento de um livro de romance contemporâneo vai ser diferente do acabamento de um livro de época. E aí mais pra frente eu vou mostrar pra vocês a diferença. De pose dos personagens, roupas e figurino, elementos secundários, cenários, etc. E aí eu vou salvando essas referências na pasta do projeto, porque aí eu já mantenho todas elas lá, sempre que eu precisar de alguma referência, eu volto nelas. Bom, depois de fazer a minha pesquisa de referências e já ter mais ou menos ali qual que é a ideia geral da capa, eu vou para o planejamento inicial ali. Eu vou fazer um rascunho bem rascunhadinho mesmo, assim, é só pra eu montar ali como que eu imagino essa capa, incluindo aonde vai o lettering, né, onde vai o título, o autor e outros elementos importantes dessa capa, né? Porque assim, a gente tem que sempre pensar no todo, né? Não só na ilustração, mas onde que a gente vai encaixar o título, onde a gente vai encaixar o autor, onde a gente vai encaixar o logo da editora, né? Se for uma publicação por editora, e a gente tem que pensar em todos esses detalhes, assim, encaixar tudo e deixar tudo bonitinho e redondinho, né? E ainda pensar na composição da ilustração em si, né? E também é nesse momento que eu faço todos os cálculos das dimensões da capa, né? E no caso de ser, por exemplo, uma capa, que eu faço também a diagramação da capa, tipo, total, frente, verso, orelhas e lombada, né? Que é o caso desse exemplo aqui embaixo, que vocês viram que eu fiz o cálculo, né? Eu tenho que calcular certinho para a ilustração ficar nas dimensões corretas, né, e não ficar faltando algum espaço ou ter que cortar depois alguma parte importante da ilustração. Então, eu já faço esse cálculo e já tenho todos os tamanhos da ilustração certinho na hora que eu vou
abrir os meus arquivos, tanto no Photoshop, né, para fazer ilustração, quanto para diagramar, no programa de diagramação, que é o InDesign, no caso. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre programas mais pra frente, porque eu sei que tem algumas perguntas que vocês deixaram que é sobre os programas mesmo, né? Então, tendo esse planejamento inicial aqui, eu já consigo ir pra parte do rascunho, né? O rascunho, ele é tipo uma versão um pouco mais finalizada, que não é assim tão boneco de palito, né? Assim, digamos, que é pra gente mandar o rascunho pra ser aprovado na editora ou com o autor, né? Então, pro cliente aprovar. É muito comum, às vezes, a gente mandar mais de uma proposta de ilustração e de capa, né, pro cliente. Então, às vezes eu monto mais de uma proposta e vejo qual que o cliente prefere, né? Vocês viram que eu não mudo tanto assim, sabe? É só mais a disposição dos elementos e, no geral, eu mando, tipo, algumas diferenças, assim, a não ser que o cliente especificamente peça duas propostas completamente diferentes, aí eu vou pensar em propostas bem diferentes para essas duas capas, né? E aí, depois de tendo aprovado, né, o rascunho, o estudo inicial, a gente vai para a parte da finalização, e aí, finalizado já, né, a capa, eu faço um estudo de cor. Não é em todos os casos que a gente precisa ou que é pedido, né, pra gente mandar uma proposta de colorização, né, de paleta de cores pra capa. Quando o cliente pede, eu mando, e aí eu mando, tipo, duas propostas diferentes de cor e pro cliente escolher, e aí eu consegui finalizar, adicionar texturas e detalhes finais de acordo com aquela paleta de cores que foi escolhida. E também é normal acontecer durante o processo de ter que fazer alguma alteração ou outra, diminuir, aumentar, mudar a cor e tal. Durante o processo também isso super acontece, e durante o meu curso, né, eu também vou mostrar pra vocês como que a gente pode lidar com todas essas alterações e tudo mais, né. Mas assim, a ideia do meu curso é vocês terem todo o material para ter o mínimo de alteração possível, sabe? Então, por isso que a gente tem as etapas para aprovar o trabalho. O cliente, ele vai aprovar o rascunho, então ele já sabe mais ou menos como que vai ser aquela capa. Então, não tem como ele chegar no meio do caminho e falar: não, agora eu quero uma outra coisa completamente diferente, aí no caso vai ter que refazer, e tudo isso tem um custo, né? Então, o mais importante aqui é a gente ser o mais assertivo possível durante esse processo, sabe? Eu valorizo muito a assertividade no meu trabalho e com certeza vou falar muito sobre isso dentro do meu curso. E aí, depois de todas essas etapas, a gente tem a capa finalizada, né? Então, lembra que eu falei pra vocês que eu fiz uma capa de época, essa daqui do Ode à Ruína, que é uma capa de época. Vocês podem perceber que o estilo de finalização ele é um pouco diferente desse romance de contemporâneo que é o Beijo da Neve. Então eu tento seguir tendências assim que lembram mais, dependendo do nicho que tá inserido esse livro, né? Então o Ode à Ruína, ele é um pouco mais realista, tem traços mais finos, e tem as manchas de aquarela, então que remete um pouco a essa coisa de ser mais tradicional, sabe? Então eu tentei trazer essas características pra capa, mesmo sendo uma capa ilustrada que já é, tipo assim, bem diferente pra um livro de romance de época. E aí o livro Beijo da Neve, ele tem um acabamento um pouco diferente, né? Então tem menos mancha, menos textura, é uma colorização um pouco mais flat e tudo mais. Então, assim, eu tento sempre trazer essas características, né? Que sejam condizentes ali, que não fujam tanto, como eu falei, desses códigos, né, que as pessoas entendem. Elas veem o livro, elas sabem que se trata de um romance de época, de um romance contemporâneo, de uma história de fantasia e tudo mais. Então, esses códigos, eles são muito importantes no meio editorial. E essa capa aqui do Príncipe Cativo foi o projeto que eu fiz, né, de releitura de um dos meus livros favoritos, né, que é O Príncipe Cativo. E aí eu justamente fiz ele
sabe, para colocar no meu portfólio como exemplo de uma capa de livro. Então, essa é uma forma muito legal para quem tá querendo começar a produzir e quer ter um portfólio, é vocês fazerem essas releituras, por exemplo, das suas capas, dos seus livros favoritos. Então faz a sua versão da capa desses livros, coloca no portfólio para as pessoas terem uma ideia das suas habilidades, né, do que você consegue fazer, qual que é o seu estilo e tudo mais. Então é uma boa forma de você começar, e foi como eu realmente fiz. Eu não dou dicas de coisas que eu não tenha feito. Eu realmente já utilizei todas elas no meu trabalho e durante a minha carreira também. Eu também gosto bastante de trabalhar com lettering feito à mão, não é em todos os casos que eu faço, né? Mas acontece às vezes de eu fazer letterings à mão e de apresentar mais de uma, né, opção de lettering diferente, assim, tentando mudar um pouco o estilo e até mesmo a textura, né, do lettering. Então, aqui um exemplo de alguns testes que eu fiz pro lettering desse livro aqui. E aqui nós temos a capa diagramada, né? Então, esse seria o processo final, assim, que é pegar todos os elementos, né, dessa capa, que é tipo a capa, a lombada, a contracapa ou quarta capa e as orelhas. No caso, alguns livros não têm orelhas, mas a maioria deles tem orelhas porque dá pra gente colocar bastante informações nessas orelhas, né? Bastante informações sobre o livro nelas. E eu também vou ensinar para vocês, passo a passo, lá no meu curso, como fazer a diagramação da capa aberta, tá? Como que a gente vai inserir todos esses elementos e também como vai salvar esse arquivo para enviar para o seu cliente ou para impressão na gráfica. E por último, aqui alguns exemplos de mockups, né? O que é um mockup? Ele é como se fosse uma representação visual de algum objeto que ainda não existe no mundo real. Então, eu pego as minhas capas e eu faço uma montagenzinha aqui no caso de capas de e-book, por exemplo, né? Eu uso tipo uma tablet ou um Kindle e faço tipo a inserção digital mesmo a partir de edição de imagem da capa aqui para ficar bonitinho na hora de apresentar, de colocar no portfólio, de postar nas redes sociais. É a mesma coisa aqui nessa capa de livro, que é um arquivo digital que eu, né, colei, fiz a montagem aqui para parecer um livro. Então, também vou ensinar como fazer mockups lá num dos módulos bônus do curso, que é um módulo de portfólio, né? Então, eu vou ensinar vocês como montar esses mockupzinhos aqui, vocês já terem essas imagens bem bonitinhas, assim, das capas e dos trabalhos de vocês pra, né, tipo, divulgar, colocar no portfólio e tudo mais. Bom, pessoal, de forma bem resumida, né, o que a gente consegue apresentar numa aula de 1 hora, esse é o meu processo criativo. Como eu falei, a gente vai desenvolver muito cada um desses tópicos lá no meu curso, então se você tem vontade, se você tem interesse, eu te convido a conhecer o meu curso de capa de livro ilustrada. Eu preparei esse curso com muito carinho e com a ajuda do pessoal lá do grupo de interesse, né, eles fizeram diversas sugestões, né, mandaram as principais dúvidas deles e eu montei ali o conteúdo programático do curso, seguindo as sugestões, né, do pessoal que estava interessado. Então, tudo isso para trazer o melhor conteúdo para vocês, né, e que seja mais completo e que realmente ali cubra a maior parte, assim, de tópicos importantes para quem deseja ali se profissionalizar na área, tenha a melhor experiência possível e já saia do curso pegando seus primeiros trabalhos. E hoje é o lançamento oficial do meu curso Capa de Livro Ilustrada, que é a minha grande novidade, também o meu primeiro curso profissionalizante, né, voltado ali para quem realmente quer entrar no mercado e começar a sua carreira artística. Mas afinal, o que é o curso Capa de Livro Ilustrada? Você sabia que o mercado de capas de livro ilustradas está indo na contramão das tendências de IA? Basta entrar numa livraria na seção de ficção juvenil e jovem adulto para ver a grande seleção de capas ilustradas. São mais de 10 anos de experiência no mercado editorial e mais de 10 capas ilustradas nos últimos 2 anos. Mas afinal, esse curso é para mim? Se você é apaixonado por arte, desenho e livros, se você sonha em trabalhar com a sua arte e se profissionalizar,
Tem vontade de ser capista, mas não faz ideia de como entrar no mercado. Quer começar a ter uma renda na área. Esse curso ele é tanto para quem é iniciante quanto para quem já desenha e quer se profissionalizar. E como eu falei para vocês, é um curso profissionalizante, então ter algum conhecimento de desenho é fundamental para o melhor aproveitamento das aulas no curso. Mas caso você esteja inseguro em relação às suas habilidades de desenho, você pode se inscrever também, né, junto no meu curso Desenho Dinâmico. Assim você vai conseguir, né, completar ali as lacunas que você tiver de conhecimento e poder desenvolver as suas habilidades de desenho que você vai poder aplicar depois, né, no desenvolvimento das capas de livro ilustradas. Todos os meus cursos, eles são complementares entre si, então você pode se inscrever de acordo ali com a sua necessidade. Nesse curso, vocês vão encontrar mais de 60 aulas na Hotmart, um grupo interativo no Telegram e no WhatsApp, para vocês tirarem dúvidas e receberem feedback, né, das atividades. Vão ter aulas novas, então é um curso que está sempre sendo atualizado, e 2 módulos bônus, por enquanto, que é um módulo de portfólio e um módulo de redes sociais. E o acesso a todos os meus cursos online é ilimitado e vitalício, então você pode se inscrever hoje e fazer as aulas quando você puder e assistir as aulas quantas vezes forem necessárias. E você pode também se inscrever sem se preocupar em ter que terminar o curso correndo. E aí você vai ter um melhor aproveitamento, né, de todo o conteúdo que eu disponibilizo para vocês. Dentro do curso, né, a gente vai ter uma parte prática, a gente vai desenvolver um projeto de capa do começo ao fim e vocês vão ter um trabalho pronto para colocar no portfólio. Vai ter também uma parte de orientação profissional, então eu vou ensinar como prospectar clientes, criar orçamentos e fechar mais trabalhos com táticas eficientes. E a gente também vai ter uma parte dedicada a lettering e diagramação, afinal, uma capa não é só a ilustração, e com os conhecimentos de lettering e diagramação, você consegue fazer o trabalho completo ali, né, de uma capa de livro. Então, vocês vão aprender a criar letterings únicos e entregar uma capa 100% diagramada, que é exatamente como eu costumo entregar os meus trabalhos de capa de livro. Então, eu vou mostrar para vocês todo o meu processo criativo e todo o conhecimento que eu tenho na produção de capas de livro. E além disso, vocês vão ter acesso a material complementar, né? Então eu vou dar sugestões de bibliografia e outros materiais para vocês complementarem os estudos de vocês. Eu vou dar feedback, né, dos exercícios propostos e vou estar respondendo todas as dúvidas de vocês no plantão de dúvidas lá nos nossos grupos exclusivos. Então a gente tem aqui o módulo de criação de portfólio para vocês aprenderem a criar um portfólio bem profissional e conseguir pegar os seus primeiros clientes. E a gente vai ter o módulo de redes sociais, que eu vou mostrar como você pode usar as redes sociais para divulgar o seu trabalho e conseguir mais clientes. E esses módulos, eles são 100% gratuitos dentro do curso. Gente, um detalhe que é importante falar sobre esse curso é que ele é um curso em andamento. Então, você vai se inscrever nesse curso e as aulas vão ser liberadas semanalmente dentro do curso, tá? Então, só para vocês saberem que vocês vão acompanhar o andamento do curso e, geralmente, as primeiras turmas, né, os primeiros alunos inscritos, eles conseguem fazer muitas sugestões para o conteúdo programático do curso. Então, caso os alunos sintam necessidade de explorar determinado tema, eu vou adicionando essas aulas de acordo com as sugestões dos alunos. Por isso que essa primeira turma é tão importante, tá? Então, assim, os primeiros alunos que se inscrevem são os que estão ali realmente apostando no curso e os que mais vão ter vantagens ali ao longo de todo esse tempo. E tudo isso de R$ 889 por 12 vezes de R$ 43 ou R$ 439 à vista. E esse curso, né, ele vai estar com 50% de desconto apenas até o dia 15 de novembro, tá? Então corre, aproveita, porque assim, esse desconto ele realmente é exclusivo para essa primeira turma, tá, gente? Como eu comentei, nas próximas promoções que a gente tiver, próximos eventos, não é garantia que o curso vai estar com o mesmo valor, até porque, como eu comentei, o curso ele vai aumentando de tamanho conforme o tempo vai passando, e esse é um desconto exclusivo de lançamento, tá, gente? Sendo que
como é um curso profissionalizante, a ideia é que você consiga cobrir esse valor já nas primeiras encomendas que você for pegar, nos primeiros trabalhos que você conseguir, você vai conseguir facilmente cobrir esse valor, tá? Então, aproveita porque realmente não tem mais volta esse valor, tá, gente? E eu também tô lançando aqui uma grande novidade, que é uma nova modalidade de inscrição, que é o curso mais mentoria individual, tá? E como que vai funcionar? Você se inscrevendo nessa modalidade de curso mais mentoria, você vai ter acesso ao curso na Hotmart e todos os bônus que eu comentei anteriormente, tá? Então você vai ter todos os bônus do curso, que é aulas gravadas, grupos exclusivos, plantão de dúvidas, feedback, acesso ilimitado e vitalício ao curso gravado na Hotmart. E além disso, você vai ter acesso à mentoria individual. A mentoria nada mais é do que um acompanhamento personalizado de acordo com as necessidades do aluno. E aí você vai ter acesso a 6 horas aula online, análise de portfólio, acompanhamento personalizado, direcionamento profissional, plano de estudo. Tudo isso válido por um ano. Você pode agendar essas 6 aulas, né, que vocês vão ter direito durante o período de um ano, passando um ano a partir, né, do dia da inscrição, essas aulas e a mentoria individual, ela vai expirar, tá? A mentoria, ela tem uma validade justamente porque depende também da minha disponibilidade para poder atender os alunos individualmente, tá? E as vagas, elas vão ser limitadas justamente por causa disso. Então, se você tem interesse na mentoria, eu super recomendo que você aproveite a oportunidade, porque eu também não posso garantir que eu vou conseguir abrir mais vagas para mentoria, porque como eu falei, depende também da minha agenda e disponibilidade para atender os alunos. Mas acabando o período de mentoria individual, o aluno que se inscreve nessa modalidade, ela vai continuar tendo acesso ao curso da Hotmart, porque o acesso é ilimitado e vitalício. E a mentoria individual, ela é super individualizada, tá? Então a gente vai se programar, eu vou fazer uma análise, né, das necessidades e dos objetivos de cada um dos alunos, e aí a gente vai desenvolver, né, as aulas de acordo com essa necessidade, tá? Então uma mentoria, ela nunca vai ser igual a outra, vai ser realmente focada ali no que o aluno mais precisa, né? E essa modalidade, ela tá com 50% de desconto também, por 12 vezes de R$ 128 ou R$ 1.289 à vista. E esse valor, né, a promoção válida apenas até o dia 15 de novembro, tá, gente? Então, olha, se você tem vontade, quer se inscrever, aproveita, corre lá para conseguir, porque além dessa promoção ser válida até o dia 15, o curso mais mentoria tem vagas limitadas, tá? E além disso, você também pode se inscrever, né, juntamente com os meus cursos Desenho Dinâmico, Quadrinho Dinâmico, o combo, o desenho mais quadrinho, e o Aquarela Dinâmica. Como eu falei, todos os meus cursos, eles são complementares entre si. Então, se de repente você tem interesse em aprender desenho, por exemplo, para complementar ali, né, as suas habilidades, ou se você quiser complementar com as técnicas de pintura e aquarela, ou se você acha que é interessante também, você gosta de quadrinho, você pode se inscrever nesses meus cursos junto com o curso de capa ilustrada também. E a gente confia tanto no nosso método que a gente oferece 7 dias de garantia, então durante esse período, por qualquer razão, você pode pedir o seu reembolso. Então agora estão oficialmente abertas as inscrições para o meu curso Capa de Livro Ilustrado. Eu tô muito ansiosa com esse lançamento, eu tô com um grupo, né, de lista de interesse e o pessoal, ele tá curtindo muito, tá todo mundo muito ansioso também por esse lançamento, então eu espero muito que vocês aproveitem bastante e que vocês gostem do curso. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo e dando todo o suporte para vocês. E eu espero poder ver vocês tanto no curso de capa de livro ilustrada quanto nos meus outros cursos para a gente continuar ali na nossa jornada de aprendizado. Todas as informações e todos os links vão estar aqui na descrição para vocês. E agora, bora voltar para a aula.
Bom, pessoal, agora eu vou responder, né, as principais dúvidas que vocês deixaram nas minhas redes e lá nos meus grupos. São perguntas muito bacanas, muito pertinentes, então eu espero que as minhas respostas ajudem vocês, né, a elucidarem, assim, né, e desmistificarem todo o processo, né, de capa de livro. O Roberto perguntou quais são as proporções, varia de livro para livro e o cliente informa ou fornece, ou podemos sempre trabalhar em tamanho A3 e a editora que adapta. Então, o formato de livro, né, principalmente de literatura, não varia muito. Inclusive, eu tenho aqui 3 formatos, tá vendo? Tem um menorzinho e um maiorzinho, mas não varia muito, assim, né? E, assim, é imprescindível que a editora ou que o autor ou que seu cliente passe as dimensões do livro para você fazer, né, toda a produção da capa nas dimensões corretas. Caso seja uma pessoa que não entende muito, assim, você pode usar os formatos mais padrões, assim. Se você procurar na internet, você vai achar os formatos mais padrões de livro e você pode trabalhar nele, mas o cliente precisa estar ciente que você vai fazendo esse formato e que se ele decidir mudar de última hora, não vai ter como, tá? Porque muitas vezes é mais difícil de adaptar quando muda muito, assim, a proporção da arte, né? Como você faz as diagramações? Algumas dicas que não podemos deixar passar batido. Bom, eu costumo fazer as ilustrações, né? Tipo, realmente a produção das ilustrações no Photoshop e fazer a diagramação no InDesign. São 2 programas da Adobe, programa InDesign. Inclusive, como eles são pagos, né? Eu tô aqui numa jornada para encontrar os melhores programas gratuitos para poder fazer a sugestão para os meus alunos do curso, tá? Então eu gosto sempre de sugerir programas que sejam gratuitos para trabalhar e poder substituir os programas mesmo que eu uso. E eu uso o InDesign principalmente porque geralmente as editoras ou os profissionais que vão receber essa capa, eles trabalham já com o pacote Adobe, então eles conseguem abrir os meus arquivos que eu mando, às vezes eu mando o arquivo aberto, que é o arquivo mesmo do InDesign, com todas as configurações para caso eles precisem fazer alguma alteração, tal, eles conseguem fazer por lá. Então, como é uma prática do mercado, eu acabo utilizando o InDesign mesmo, eu não consigo fugir muito dos programas da Adobe, mas eu tô tentando ali conhecer mais programas e ir substituindo aos poucos por outros programas também para não ficar tão dependente da Adobe, sabe? A Renata fez uma pergunta aqui que eu acho que é a dúvida de $1 milhão, que é: você precisa ler os livros antes de ilustrar ou não há necessidade? Gente, eu vou falar pra vocês que, assim, não tem como um ilustrador de capa de livro ler um livro inteiro pra fazer a capa. A não ser que, por exemplo, seja um relançamento desse livro e o ilustrador ele já leu esse livro, ele conhece o livro e tudo mais, e aí ele já vai ter tido essa experiência de leitura, mas na maioria dos casos, por exemplo, editoras, até mesmo autores independentes, ainda estão no processo de escrever o livro quando eles contratam um ilustrador para fazer a capa. Então, nem se a gente quisesse, a gente conseguiria ler. E se fosse o caso da necessidade de ler esse livro antes, isso teria que ser negociado dentro do orçamento, porque o tempo que você gasta para ler um livro também precisa ser contabilizado. O que acontece em, sei lá, quase 100% das vezes é o cliente ou a editora mandar um trecho, um resumo, a descrição dos personagens, mandar referências visuais pra gente ter um mood, assim, geral da capa e conseguir traduzir tudo isso numa capa que realmente seja condizente com o que tem dentro do livro, né? Então, assim, um trabalho humano, que, assim, inclusive falo, não tem como, por exemplo, uma máquina fazer, que é você conseguir traduzir isso de uma forma, todas essas informações, né, de uma forma que realmente funcione e que o leitor ele chegue e veja uma capa dessa, leia o livro e fala: nossa, o personagem é exatamente assim, ele usa as mesmas roupas. Olha só esses detalhes aqui que tem, sabe, de elementos que estão no fundo, são elementos que realmente existem dentro do livro. E aí a gente faz um trabalho de, por exemplo, dar uma cara para tudo que tá dentro do livro, sabe? Aí que tá, tipo, todo
toda a preparação que um capista precisa ter para fazer esse trabalho realmente não é brincadeira, que é realmente o que diferencia capistas experientes, sabe, dentro dessa área. Cláudio perguntou, Mari, em média, quanto tempo os clientes pedem para a entrega do trabalho? Já teve casos em que a produção precisou ser mais acelerada por conta de um escritor já ser um sucesso de vendas e sua obra ser muito aguardada? Olha, geralmente, o que é o processo comum dentro de editoras? Geralmente de 2 a 4 semanas de produção para uma capa é um tempo médio, completamente aceitável dentro do padrão assim do mercado. Então, geralmente é esse o tempo que a gente tem para produzir, sendo 2 semanas um tempo muito corrido, porque vocês viram quais são todas as etapas de produção. Não é só pegar e fazer um desenho ali do nada, rapidinho. Não, são muitas etapas que a gente tem que passar no processo, é um processo demorado. Pra ficar um trabalho legal, não tem por que você ficar, sabe, chicotando ali o ilustrador, se ele pode dar o melhor dele, tendo mais tempo pra pensar naquela capa. E, assim, uma coisa que funciona muito pra mim é quanto mais tempo eu tenho, mais eu posso sentar de um dia pro outro, olhar para aquela capa e realmente ver onde que eu posso melhorar. Então, quando eu tenho tempo para maturar as minhas ideias e decisões, melhor vai ser o resultado daquela capa, tá? E geralmente as editoras têm alguns prazos, você normalmente consegue negociar ali um pouquinho a mais se você achar que precisa. Quando eu vou pegar trabalhos direto com os autores independentes, esse é o tempo normalmente que eu dou de prazo, de 1 mês, né, de 30 a 40 dias. Esse é mais ou menos o tempo médio, sabe? A Amá Matiasi perguntou, Mari, ser versátil é uma qualidade ou um problema na visão do mercado? É mais produtivo escolher um nicho para focar ou fazer vários portfólios para abordar editoras diferentes? O que você acha que vale mais a pena? Olha, da minha experiência como ilustradora, eu percebo que ter versatilidade sim é bom, no sentido de que você aumenta a sua gama de possibilidades de trabalho que você pode pegar. Então, eu já trabalhei muito dentro de universo, por exemplo, ilustração mais juvenil, assim, que seriam as ilustrações para livros didáticos e coisas desse tipo, né? E eu também já fiz trabalhos, tipo as minhas capas de livro de romance, né? Que é mais focado no público mais, tipo assim, jovem adulto e tudo mais. E eu tenho alguns estilos diferentes para cada nicho diferente que eu trabalho. Então, eu também tenho um estilo para os meus quadrinhos, que é diferente do meu estilo de ilustração e tudo mais. E eu acho que é super normal a gente ter, assim, uma gama de estilos diferentes que a gente faz, mas, assim, eu acho que eles têm que conversar entre si. Não é uma coisa completamente diferente da outra, mas tem algumas diferenças dependendo ali do objetivo, né? Dependendo de onde você tá trabalhando. E também tomar cuidado pra não parecer, assim, do tipo assim, eu faço todos os estilos diferentes, e isso também pode dar uma ideia negativa, uma ideia de que assim, essa pessoa ela não tem um foco, ela faz qualquer coisa. Então, a gente ter um foco ali de onde a gente quer trabalhar e ter, sei lá, uns 2 ou 3 estilos diferentes que a gente trabalha dentro de nichos diferentes. Então, se você entra no meu portfólio, você vê que eu tenho trabalhos que têm estilos que variam bastante de um pro outro, né? Óbvio, dentro do que eu acho que seja a minha identidade e o meu estilo, que eu gosto de trabalhar e tudo mais. Teve uma pessoa que perguntou também se a gente ganha royalties por capas de livro. Essa não é uma prática muito comum, tá? De ilustrador de capa de livro no mercado. Quem ganha royalty é sempre o autor ou o coautor do livro, né? A pessoa que faz ali o miolo e não o capista. Ele é geralmente pago uma vez pelo trabalho e pela licença, né, de publicação desse livro, né? Tem uma pergunta aqui bem bacana. Você precisa saber tipografia ou só fazer a ilustração? Eu sei que essa é uma dúvida muito grande, né? Mas assim, existem vários tipos diferentes de ilustradores e de capistas. Existem os ilustradores que só fazem a ilustração e aí fica a cargo da editora ou do cliente buscar um designer ou alguém para fazer essa parte do lettering e da diagramação, por exemplo. Como eu tinha todos esses conhecimentos e sempre tive interesse em, sabe, cobrir todas as áreas dentro da produção de capa de livro, eu faço todos esses
esses trabalhos de uma vez. Então eu faço a ilustração, lettering e diagramação e eu vou ensinar como fazer cada uma dessas etapas dentro do meu curso também. Você não necessariamente precisa saber todos, mas eu recomendaria que você, pelo menos, fizesse a ilustração e o lettering, tá? Porque aí você já tem uma coisa a mais para oferecer e isso, inclusive, vai aumentar o valor do seu orçamento que você vai ganhar ali pela produção daquela capa. Normalmente são escritores ou agências que entram em contato para pedir a capa. Então, eu trabalho principalmente para o mercado editorial, né? Então, capas de livro. E eu também já trabalhei bastante com autores independentes, tá? Então, eu já fiz trabalhos para autores independentes também, para editoras menores e tudo mais. E assim, o processo é basicamente o mesmo, sabe? Com algumas diferenças, assim, de você estar lidando diretamente com o autor, ao invés de estar lidando com uma pessoa ali que está fazendo a mediação na editora. E que site você usa como portfólio? Para quem está começando, o que você recomendaria? Bom, eu recomendo fortemente o Behance como portfólio. Eu uso ele desde que eu comecei a trabalhar como ilustradora, desde que eu me formei. Basicamente, eu já tinha um portfólio lá no Behance, porque além dele ser bem organizado, bem legal, ele é também uma comunidade, então as pessoas elas podem salvar os seus projetos, divulgar, né? Você pode também ganhar os selinhos lá, que ajudam muito na visibilidade dos seus projetos, e isso pode te ajudar a alcançar mais clientes, né, e mais pessoas conhecerem o seu trabalho. Então, como portfólio profissional, eu recomendo o Behance, e aí as redes sociais, elas ficam mais como uma forma de divulgação mais secundária, tá? Eu não recomendo usar a rede social como portfólio profissional oficial. Tenha sempre um site próprio, ou o Behance, pra mim, é a melhor opção. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e aproveitado muito todas as dicas que eu dei aqui pra vocês. Se você participou aqui da aula, não se esqueça de postar nas redes sociais as atividades de vocês usando a hashtag Jornada Criativa e Desafio da Mari pra gente poder acompanhar toda a produção de vocês ao longo da Jornada Criativa. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre a aula de hoje, alguma questão que não foi abordada aqui nessa aula, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês e de repente fica ali como um tema para uma próxima aula. Lembrando que todos os meus cursos online estão com desconto durante o mês de novembro, então aproveitem os descontos incríveis de Black Friday. Como eu comentei com vocês, esses descontos eles acontecem mesmo uma vez por ano e não é garantia que eles voltem com os mesmos valores e condições numa próxima promoção. Lembrando também do lançamento, né, do meu curso Capa de Livro Ilustrado, meu primeiro curso profissionalizante para você aí que quer se profissionalizar na carreira criativa. Todos os links vão estar aqui na descrição para vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Tchau!